Fenômenos magnéticos. Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Nessa época, já se utilizavam certas pedras que tinham a propriedade de atrair pedaços de ferro, na orientação das rotas das grandes viagens. O vocábulo magnetismo é devido a uma região chamada Magnésia, localizada na Turquia, local onde essas pedras já foram encontradas. Tais pedras, quando suspensas por seus centros de massas, orientavam-se no sentido norte e sul. Eram constituídas de óxido de ferro e denominadas magnetita. Atualmente recebem o nome genérico ímã natural. Posteriormente descobriu-se a possibilidade de fabricar ímãs artificiais. Os ímãs artificiais normalmente são de barras de ferro ou aço, as quais transmitem a propriedade magnética. Levam vantagem os ímãs naturais, por ter maior atrativo e poderem receber as formas mais adequadas de uso. Todo ímã apresenta os polos norte e sul. O eletromagnetismo é a parte da eletricidade que estuda certos fenômenos, nos quais intervém corrente elétrica e campo magnético. Podemos chamar esses fenômenos de fenômenos eletromagnéticos. Os fenômenos eletromagnéticos, que à primeira vista parecem ser muito numerosos, na verdade são apenas 3. O primeiro seria a corrente elétrica passando por um condutor, produzindo um campo elétrico como se fosse um ímã. O segundo seria propriamente o condutor, percorrido por uma corrente elétrica, colocando um campo magnético, ficando sujeito a uma força. O terceiro seria um condutor fechado, colocando um campo magnético. A superfície determinada pelo condutor é atravessada por um fluxo magnético. Se por uma causa esse fluxo variar, aparecerá no condutor uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética. No estudo da física, o eletromagnetismo é o nome da teoria unificada e desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre eletricidade e magnetismo. Essa teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético. O campo magnético é o resultado do movimento de cargas elétricas, ou seja, é o resultado de corrente elétrica. O campo magnético pode resultar em uma força eletromagnética, quando associada a ímãs, com os polos norte e sul. A variação do fluxo magnético resulta em um campo elétrico, que seria um fenômeno muito conhecido pela indução eletromagnética, muito presente em geradores elétricos, motores e transformadores de tensão. Semelhantemente, a variação de um campo elétrico gera um campo magnético. Devido a essa interdependência entre campo elétrico e campo magnético, faz sentido falar em uma única entidade, chamada campo eletromagnético. Agora um pouco de uma concepção da estrutura física dos corpos. No final do século XVIII, Charles Auguste de Coulomb e Henry Cavendish haviam determinado as leis empíricas que regiam conforme o comportamento das substâncias eletricamente carregadas e o ímã. Embora as características dos dois fenômenos serem parecidas, não se sabia se ambos tinham uma relação. Mas só em 1820 se obteve uma prova experimental de tal relação, quando o dinamarquês Hans Christian Ørsted aproximou uma bússola de um fio de arame, que unia os dois polos de uma pilha elétrica. Descobriu que a agulha imantada da bússola deixava de apontar para o norte, orientando-se a uma direção perpendicular ao arame. Pouco depois, André Marie Ampère demonstrou que duas correntes elétricas exerciam mútua influência quando circulavam através de fios próximos um do outro. Apesar disso, até a publicação ao longo do século XIX dos trabalhos do inglês
Michael Faraday e do escocês James Clerk Maxwell, o eletromagnetismo não foi, nem começou a ser, considerado um autêntico ramo da física. Analogamente, uma corrente elétrica que circula em um condutor gera um campo magnético. Como efeito derivado, produz um condutor, porque uma corrente de sentido contrário ao do inicial. Esse fenômeno também ele é conhecido como autoindução, que é a relação entre o campo magnético e a intensidade da corrente, induzida por ele e fornecida pelo coeficiente. É conhecido como autoindução, que é a relação entre o campo magnético e a intensidade da corrente induzida por ele, que é fornecida por um coeficiente, que ele é denominado indutância. Ele depende também das características físicas e geométricas do material que está sendo usado. A unidade de medida da indução ela é o Henry, definido como a grandeza gerada de dois circuitos, dispostos de forma de que quando num deles a intensidade varia. A teoria eletromagnética é muito usada na construção de geradores de energia elétrica. Destacam os alternadores ou geradores de corrente alternada, que propiciam maior rendimento que os de corrente contínua por não sofrerem perdas mediante atrito. A base do alternador é o eletroímã, núcleo em geral de ferro doce e em torno do qual se enrola um fio condutor, revestido de cobertura isolante. O dispositivo gira a grande velocidade, de modo que os polos magnéticos mudam de sentido e induzem correntes elétricas que se invertem a cada instante. Com isso, as cargas circulam várias vezes pela mesma seção do condutor. Campo magnético é a região ao redor do ímã onde ocorre um efeito magnético. Ou seja, o campo magnético é representado por linhas imaginárias ao redor do ímã que saem do polo norte e entram pelo polo sul.